Oi, gente, vamos aqui para as minhas percepções em relação ao debate com os presidenciáveis, né, com os candidatos à presidência da República. Primeiro que o debate é um momento muito importante para o jornalismo tirar dos candidatos as melhores respostas. Antes de nós falarmos sobre isso, eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você aperte aí o sininho, tá bom? Mas olha, 90% das pessoas que assistem esse canal não se inscrevem. E aí o nosso canal não cresce, né? E a gente fica meio desmotivado, né? Então, se inscreve no canal. Você que já tem assistido há algum tempo os nossos vídeos, se inscreve aí, tá bom? Bom, minhas percepções sobre o debate ocorrido na Band, né? O debate dos candidatos à República, a presidente da República do país. Bom, primeiro que nós temos um cenário muito polarizado, um cenário muito delicado, um cenário em que a narrativa tem mais voz do que o fato. É um período complicado para o jornalismo. E como a gente aqui só fala de jornalismo, eu vou falar minha perspectiva jornalística sobre o debate. Bom, a gente sabe que, primeiro que tem uma questão muito complicada, que é o jornalismo militante em voga. Não é um jornalismo que ele não está ali para tirar as melhores respostas dos candidatos. Ele está ali para militar em favor de alguém. Isso é muito negativo, né? A Globo fez as sabatinas e foi perceptível que a contribuição foi muito pequena ou quase nenhuma, dada ao ódio dos jornalistas por um candidato e uma certa necessidade de dar mais voz a outro candidato, de puxar o saco de outro candidato. Eu não estou aqui para dizer se o Bolsonaro está certo, se o Lula está certo, se a Simone Tebet está certo, se o Ciro Gomes está certo. Não, esse é o meu papel, eu sou jornalista. Eu penso que jornalista não tem que ter um lado político. Mesmo que o tenha, deve abrir mão do seu lado político para que a população fique bem informada. E quando eu digo bem informada, é que a verdade seja dita, né, que as pessoas tenham acesso, de fato, à verdade dos fatos. Bom, então o que eu percebi? Uma das maiores polêmicas desse debate foi a resposta dada pelo presidente Jair Bolsonaro à Vera Magalhães, né, a jornalista que, para muitos, o Bolsonaro agiu com uma agressividade desmedida, né, com agressividade desnecessária. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu lido com jornalismo político semanalmente. Quando um político te ataca, das duas uma, tá? Das duas uma. Ou o político está muito errado, ou o jornalista está fazendo militância. Simples assim. Quando o político está errado e o jornalista tem informação do fato, é muito difícil o político ficar bravo com o jornalista, né? O que a gente sabe é que aqui no Brasil os jornalistas têm uma tendência a militarem em favor de um partido político, de uma ideologia. E sendo assim, eles perdem a credibilidade. O político não consegue respeitar esse tipo de jornalista. O político deveria respeitar, Bolsonaro deveria respeitar a jornalista, sem dúvida nenhuma. Aquela é a maneira certa de responder o jornalista, sem dúvida nenhuma. Mas eu posso afirmar categoricamente a vocês que acompanham o nosso canal, que para um político responder um jornalista daquela maneira, é porque o jornalista mentiu muito, é porque o jornalista vem há muito tempo fazendo o que a gente chama de militância política, ao invés de fazer jornalismo, né? Então, a percepção que eu tenho dos debates, das sabatinas, é que nós temos um jornalismo que quer favorecer determinado político nesses debates. Isso é muito negativo, porque o jornalista está ali para fazer as perguntas que são pertinentes e necessárias, e não para puxar o saco do político, né? E, obviamente, que se o político fica bravo com determinadas perguntas, né, é extremamente importante que o jornalista tenha consciência do seu trabalho. Porque, veja bem, alguns políticos já ficaram bravos comigo? Sim. E, na maioria das vezes, eu estava certo, não estava militando, e o político sabia que era verdade, tanto é que nunca foi processado por nenhum político. Alguém pode dizer assim, o processo é normal. Não, é normal para jornalista ruim, é normal para jornalista que fala mentira, é normal para jornalista que constrói narrativas ao invés de se
atentar aos fatos, aos dados de uma reportagem, né? Então, mas o jornalista não tem nenhum processo, então ele é um jornalista ruim. Não necessariamente. Eu aprendi uma coisa, eu sou jornalista, não sou inimigo do político, né? O jornalista tem que ficar no seu lugar. O seu lugar não é militando ou odiando esse ou aquele candidato. E ainda que você odeie um determinado candidato, o seu papel ao entrevistar, ao fazer uma pergunta ao político, é tirar a verdade. É importante que ao perguntar, você já saiba a verdade. Roberto, exatamente. Tem perguntas que nós fazemos é só para saber se o político está mentindo ou não. Roberto, quem é que faz isso com maestria no Brasil? O jornalista Roberto Cabrini faz isso com maestria. Ele investiga todo o fato, ele não constrói uma narrativa, ele pega os fatos, os dados, né, as informações, portal da transparência, relatos, pega os relatos das pessoas, os relatos dos envolvidos, ele monta um arcabouço de provas. E quando ele pergunta só para saber se o sujeito vai se contradizer ou não. Ele não está lá para mitar em cima do cara, ele não vai para entrevista para mitar em cima do político, ele vai lá para dar voz ao outro lado, simplesmente ouvir o outro lado. Então o problema que a gente tem no jornalismo brasileiro é que eles não investigam nada, eles não têm dados, eles não têm fatos, eles têm apenas a narrativa que ele quer construir a partir de uma fumaça. E quando, meu amigo? Mas quando há fumaça, há fogo. Pois é. Então, quando surgir a fumaça, o jornalista tem que investigar a fundo, correr atrás para saber se aquilo é verdade mesmo ou não. E não ficar na suposição. Por exemplo, uma coisa que é construída em todos os debates é os contratos com os supostos contratos corruptos do Ministério da Saúde com a Covaxin, por exemplo, né? Que supostamente ia comprar essa vacina. Nunca foi comprada a vacina. Né? Não tem fato. Existia a possibilidade de uma fraude, a possibilidade de um crime, existia, mas não se concretizou. Então daí o jornalista pegar isso e dizer assim, não, houve aqui, qual o caso da Covaxin? Isso é bobagem, isso é narrativa. E nós sabemos de uma regra, é o seguinte, uma mentira dita muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Então a minha percepção dos debates é que nós temos uma guerra de informação, uma guerra de narrativas, né? Um dos candidatos foi condenado primeira, segunda, terceira instância, e agora pisa de banca de inocente, quando na verdade de inocente ele não tem nada. Isso me incomoda bastante, porque no Jornal Nacional, por exemplo, o Bonner teve a capacidade de dizer que ele não deve nada à justiça. Como ele não deve nada à justiça? Né? Ele não foi inocentado, ele apenas teve o seu processo remetido a Brasília e lá o processo voltou ao seu começo. Vai adiantar alguma coisa? Não, como tudo nesse país acaba em pizza. Então a gente sabe que quando o assunto é corrupção, a corrupção se retroalimenta, eles se ajudam uns aos outros, né? E é por isso que a gente não devia perder tempo debatendo política ou militando em favor desse ou daquele, porque no frigir dos ovos, a grande maioria, né, não são todos, porque eu não vou generalizar, tem políticos sérios sim, tem alguns políticos que eu confio, que eu acredito, tem alguns políticos que eu acho que merecem a confiança da população. Mas quando o assunto é corrupção, você pode guerrear à vontade, que as coisas não vão mudar. Principalmente o jornalismo querer odiar alguém porque foi corrupto, não adianta nada. Você vai fazer o seu papel de informar a população. Não pense que você vai mudar as coisas, que as coisas vão ser diferentes. Não vão, o sistema se reorganiza, as coisas se reorganizam, a corrupção vai continuar lá, como continua hoje. A corrupção não saiu não saiu do Congresso Nacional. Os corruptos continuam lá e vão continuar porque o povo vota e vão continuar lá. Então, qual que é o papel do jornalismo dentro desse cenário? É mostrar a verdade sobre todos. É mostrar a verdade sobre Ciro, é mostrar a verdade sobre Bolsonaro, é mostrar a verdade sobre Lula, é mostrar a verdade sobre Simone Tebet e sobre todos os outros candidatos. O papel do jornalismo é esse. É esse. Por exemplo, uma coisa que o jornalismo brasileiro faz de forma muito equivocada,
né? Elege aqueles que são seus. Vamos pegar os 4 primeiros aqui que estão melhor nas supostas pesquisas e dar voz só a esses, né? Isso é muito equivocado da parte de jornalistas, porque isso faz com que a população brasileira não tenha acesso, né, às outras ideias. E por mais que sejam absurdas as ideias, tem algumas ideias de alguns candidatos à presidência da República que são nojentas, que são esquizofrênicas, que são absurdas, abjetas. Mas nós vivemos num país democrático. E repare que o jornalismo brasileiro, ele não é democrático. Repare que os canais de comunicação brasileiros, né, a nível nacional, não são democráticos. Eles excluíram deliberadamente o restante dos outros candidatos. Citou aqui um deles, Pablo Marçal, que foi excluído dos debates, né, porque é o 5º colocado. Então eles pegaram 4, foram esses 4 aqui, está aparecendo na pesquisa, que a gente não sabe como é que essas pesquisas são feitas, né, muito questionável, inclusive que em 2018 o candidato, naquela fase, candidato Bolsonaro perdia até para Marina Silva e acabou vencendo a eleição. Quer dizer, umas coisas assim absurdas. Então, nosso papel, e esse canal aqui só fala de jornalismo, nosso papel é analisar o debate. O debate brasileiro se perdeu justamente porque não há democracia. A democracia no Brasil é assim, é alguém que dita, né? Não se age democraticamente. Os canais de comunicação elegem os seus. Isso está muito errado. Tem que se dar voz a todos, tem que se dar espaço a todos. Então eu vejo que o debate da Band, o que se tornou senão uma guerra de militância? Você teve uma série de problemas nos bastidores, brigas entre a direita e a esquerda, entre representantes da direita e representantes da esquerda, troca de acusações, troca de farpas, xingamentos. Isso não é democracia. Isso não então, o jornalista deveria analisar isso com maior... O jornalista tem que ficar atento a isso, né? O jornalismo precisa ficar de olho nisso. Como jornalista, acho que os debates no país, os debates estão prejudicados, né? O jornalismo brasileiro dá voz a quem eles acham que devem dar, eles são amigos de um, odeiam um a outros, e assim a democracia perde, porque o povo brasileiro não tem acesso a um jornalismo de qualidade. Isso é complicado. Se inscreve aqui no canal, tá? Não deixe só o seu like, se inscreve aqui no canal. Grande abraço para vocês. Se inscreve, não sai daqui sem se inscrever não, tá bom? Um abraço.